Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho e hoje vamos falar sobre aquarismo. O tema de hoje é ciclagem de aquário. Pessoal, o tema de hoje é um dos temas mais controversos e mais polêmicos do aquarismo e nem precisava ser, porque é simples. Então, a gente vai falar de filtragem biológica na ciclagem, se precisa de ligado ou desligado, se pode com planta, se coloca ou não coloca peixe, se coloca ração, se coloca amônia, se coloca camarão congelado no substrato, se precisa acelerar da biologia. Então a gente vai explicar o máximo que der pra gente explicar aqui, para você montar um aquário bem montado e não ter problemas. Já vai seguindo a gente aí, já assina o sininho, porque a gente vai estar com vídeos direto. Manda para os seus amigos, E se você tiver alguma dúvida, tiver com algum problema, estiver precisando de alguma coisa, manda mensagem pra gente, manda e-mail pra gente, liga pra gente. A gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, em até fazer um vídeo explicando sobre isso, porque provavelmente a dúvida de um é a dúvida de outro. Então se a gente ajuda um, a gente ajuda o outro e o aquarismo vai para frente. Pessoal, a ciclagem é aquele processo conhecido no aquário, no aquarismo, que você deixa um tempo para as bactérias nitrificantes colonizarem o filtro. Essa é a definição de filtragem. Por que isso é importante? Porque as bactérias nitrificantes elas têm um crescimento muito lento. Elas chegam a dividir a cada média de 20 horas, mais ou menos. Então, para cada 20 horas, uma vira duas. Aí, daqui 20 horas, essas duas vão virar 4. Então, demora aquele que o pessoal fala de 15 a 20, 30 dias para criar uma colônia firme. Se você comparar com as bactérias heterotróficas, bactérias que consomem os alimentos do meio, elas dividem, tem bactéria que divide a 15, 20 minutos. Então, no final do dia, enquanto uma bactéria nitrificante dividiu uma vez, as bactérias heterotróficas dividiram centenas, milhares de vezes. Então, ela é uma bactéria de crescimento muito lento. E as bactérias nitrificantes são muito importantes porque elas fazem o famoso ciclo do nitrogênio. Elas vão pegar a amônia produzida do peixe, vão transformar em nitrito, que também é tóxico para os peixes, e outras bactérias vão pegar esse nitrito e transformar em nitrato, que não é tóxico para os peixes. Então, para fazer esse ciclo, você tem que cultivar essas bactérias nitrificantes, o famoso colonizar o filtro com bactérias nitrificantes. O problema é que é lento, então daí veio a ciclagem. Nós, aquários sobrinhos, a gente tem uma noção também um pouco complementar nisso aí, de a ciclagem também é aquele período que o aquarista vai entender como o aquário vai funcionar, vai ver principalmente se está faltando alguma coisa, se está tudo certo, para ele, quando ele botar a fauna do seu aquário, botar os peixes, ele não ter perdas. Porque dá para você montar um aquário sem termostato, aproveitar que está frio, já estou falando do frio, botar um termostato, já ligar o aquário, ver se está tudo certo. Depois botar o termostato, o aquecedor remoto lá no aquário e depois botar os peixes. Não tem problema. Então, para a gente a ciclagem não é só para colonizar bactérias nitrificantes, é também do aquarista habituar com o aquário e ver se vai ficar tudo certo. As dúvidas principais do aquarismo a gente já vai responder para ficar mais fácil de explicar ao longo do vídeo. Uma das dúvidas mais comuns é se você deixa com a luz ligada ou a luz desligada durante a ciclagem. Nós recomendamos sempre deixar com a luz ligada. Por quê? A luz ligada ela já vai criar o ecossistema adequado, principalmente em relação a algas, porque todo aquário vai ter alga. Então, se você tem um substrato contaminado com muita matéria orgânica, ele vai dar pico de alga logo no começo do aquário, sem peixe, sem nada. A gente já viu principalmente aquário marinho ter esse tipo de problema. Então, recomendamos ligar desde o começo para já habituar com a iluminação, para o ecossistema no aquário se formar de acordo com a rotina do aquário, com o regime de luminosidade do aquário. Outra dúvida é com planta ou sem planta. Bom,
se o aquário for plantado, não há problema nenhum em você colocar plantas no aquário. Inclusive as plantas também têm um período de adaptação, elas vão ficar feinhas no começo, depois elas vão melhorar, mas não tem problema nenhum. Uma vantagem das plantas no aquário é que elas têm capacidade de absorver nitrogenados, amônia, nitrito nem tanto, mas amônio e fosfato, dependendo do tipo da amônio e nitrato, dependendo do tipo da planta aí, uma prefere amônio, outra prefere nitrato, então elas conseguem absorver isso. Então é uma das coisas, inclusive, que permite ciclar sem peixe. É que a amônia as plantas vão tirando essa parte da amônia, as bactérias nitrificantes vão tirando parte da amônia e acaba crescendo tudo ao mesmo tempo. Outra coisa que perguntam sempre é termostato ligado ou desligado? Ligado. O ideal no aquário é ele ciclar da forma que ele fosse funcionar. Então, planta, luz, termostato, circulação de água que se tiver, igual o caso marinho tem, ciclar tudo do jeito que ele vai ter funcionando. O termostato, no caso, ele é muito importante porque as bactérias nitrificantes, elas são o metabolismo regulado pela temperatura da água. Então, se você aumenta a temperatura da água, você aumenta o metabolismo delas. Então, você está lá, hoje igual aqui está frio, aqui em casa deve tá 15 graus mais ou menos aqui dentro de casa. Então, se você deixar a água a 15 graus, as bactérias vão metabolizar a amônia de forma lenta. Então, se você aumenta aquela ali, se você aumentar a bactéria nitrificante até 30 graus, ela vai aumentar a nitrificação, a remoção de amônia até 30 graus. Então, é muito melhor você já deixar elas acostumadas no regime de temperatura, na faixa de temperatura, do que começar de novo. Outra coisa interessante, água turva. É muito comum a água ficar turva na ciclagem, seja porque ou o substrato estava um pouco sujo, ou se tinha um pouco de matéria orgânica em alguma coisa do aquário, ou se botou os próprios peixes, ou se botou planta, porque as plantas elas acabam liberando matéria orgânica quando elas são replantadas, e machuca ali, ela solta um pouquinho de seiva ali, uma folha morre. E como não tem bactérias, a princípio, né, não tem bactérias no filtro, a não ser que você tenha usando a mídia já usada, as bactérias heterotróficas elas vão multiplicar na água normal, na coluna de água. Então ela vai deixar a água turva no começo, é extremamente normal, não há problema nenhum. Pode incomodar, se incomodar você pode botar um carvão ativado se não tiver no filtro, mas é extremamente normal, deixa acontecer, que ela vai limpar sozinha, na medida que as mídias filtrantes, todas elas, colonizar a colônia de bactérias, o biofilme, ele consegue retirar esse particulado muito fino de outras bactérias. Então, não tem problema nenhum, não precisa esquentar a cabeça com água turva, é normal, vai limpar sozinho. Então, aproveita a água turva aí. Outra dúvida comum é se aquário marinho e aquário de água doce é o mesmo esquema de ciclagem. Em parte, igual a gente falou que pra gente é a parte de adaptar, no aquário marinho você não necessariamente precisa da filtragem biológica para funcionar. Como o aquário marinho usa o skimmer, que é um equipamento que ele retira a matéria orgânica antes dela decompor e virar amônia, ela retira amônia, ela retira bactérias. Então você pode botar peixe no mesmo dia, se o skimmer estiver funcionando no tamanho adequado, o aquário estiver montado certinho, com circulação adequada, para fazer a filtragem desse aquário. Quando a gente monta a bateria marinha, muitas vezes a gente monta a bateria, põe o skimmer, põe os peixes, vai funcionar e não vai ter problema, porque o principal meio filtrante da maioria dos aquários marinhos, do aquário marinho da forma que a gente trabalha, é o skimmer. O skimmer consegue segurar um aquário de água salgada sem filtragem biológica. Pessoal, agora vamos começar a falar da parte objetiva da ciclagem. A gente vai falar dos ativadores da ciclagem do aquário. Os ativadores são tudo aquilo que você colocar no aquário para favorecer o crescimento das bactérias nitrificantes. Então isso inclui a ração, inclui amônia, inclui outras coisas que eu vou falar aqui não usuais, inclui aceleradores de biologia, que a gente vai falar bastante aqui também. Então, vamos começar. Pessoal, na nitrificação, o primeiro item importante que você tem que botar para funcionar é a amônia. Nisso a gente tem várias opções
usualmente feitas no aquário para ciclagem para amônia. O primeiro é a amônia líquida, dessas de farmácia mesmo que compra. Eu não gosto muito porque é ruim de concentrar. Me diz se você botar muito, dá problema. Por quê? Porque a amônia em alta concentração também é tóxica para as bactérias nitrificantes. Porque, assim, se passar de 10 ppm, você já prejudica a nitrificação, podendo nem ocorrer a nitrificação. Então, é um método que a gente não recomenda muito não, porque tem que ficar diluindo, tem que ficar medindo e dá mais trabalho. Então, não vou esquentar a cabeça com isso não. Então, vamos para os outros, que é ração. Ração de peixe. Acho que na ciclagem do aquário, a ração de peixe ela é o melhor ativador que você pode colocar no aquário. Porque à medida que ela for decomposta pelas bactérias heterotróficas, vai liberar amônia, vai liberar outros nutrientes, vai liberar carbono orgânico que ajuda o crescimento de bactéria heterotrófica, vai se aproximar ao máximo do que o aquário vai ter quando ele tiver peixe. Porque o peixe também vai comer essa mesma ração, ele vai absorver parte dos nutrientes, vai liberar parte dos dejetos dele com o resto de nutrientes para as bactérias. Então, a ração é o melhor. Também tente ver muito relacionado o pessoal botar carne, camarão congelado. Também são formas, a gente não recomenda muito não, porque é difícil controlar ali, vai funcionar. Não é muito legal. Agora, um caso curioso aqui no aquário marinho tem umas pérolas que a gente não tem como viver sem. Há um tempo atrás tinha um sujeito que inventou de botar camarão congelado debaixo do substrato de aquário marinho. Primeiro que aquário marinho nem precisa de ciclagem biológica. O skimmer toca tudo ali. E se você for usar filtragem biológica ao invés de skimmer, o baixo do substrato é o último lugar eficiente que você vai ter para filtragem de amônia. Então o pessoal inventa coisa da cabeça assim, pega uma coisa que funciona. Você vai botar matéria orgânica no aquário, ela decompõe para amônia e as bactérias tirar. Mas elas perdem o sentido prático, funcional do negócio. Quando você bota o camarão debaixo do substrato, ele vai criar uma zona anóxica, porque a circulação de água dentro do substrato é muito baixa. A água passa na areia, ela continua, a parte que entra é muito lenta. Então você não vai ter bactérias nitrificantes, você vai ter bactérias anaeróbicas. Muitas dessas bactérias anaeróbicas causam doenças no peixe, são tóxicas. Então, é coisa que não faz sentido real. A pessoa vê uma coisa, não sei o que dá, vai numa influência errada, uma pessoa que não sabe o que está fazendo e faz. Eu fui conferir antes de fazer esse vídeo. Até hoje, 2023, tem gente que coloca camarão congelado no substrato de aquário marinho, sendo que isso só prejudica. Então, não coloquem camarão debaixo do substrato, é besteira, é coisa de quem não sabe o que está fazendo, que não tem ideia nenhuma. Pessoal, outra coisa muito importante na filtragem biológica é fosfatos e carbonatos. Muita gente pega essa amônia de farmácia e coloca achando que isso vai ajudar a bactéria nitrificante. Isso é. Mas a bactéria nitrificante ela não precisa só de amônia. Na nitrificação ela precisa de quê? Ela precisa de amônio, oxigênio, carbonato e fosfato e outros elementos menores. Por exemplo, precisa de elementos como magnésio, como cálcio, molibdênio é fundamental na nitrificação. Então você precisa oferecer às bactérias nitrificantes uma série de nutrientes, entre os principais amônia, fosfato e carbonato. Sem fosfato a bactéria nitrificante ela não cresce, e sem carbonato ela não consegue metabolizar amônia. Enquanto ela metaboliza amônia, ela produz um ácido. Se o pH fica ácido, o metabolismo dela não funciona, podendo inclusive até morrer. A analogia desse ácido com as bactérias nitrificantes é a mesma do peixe com amônia. Se você deixar o peixe com amônia e deixar concentrar, a amônia vai matar o peixe. Se você tiver bactéria nitrificante, deixar esse ácido concentrar, que é um H+, que sobra lá, mata a bactéria nitrificante. O pH desce para baixo de 4, ela morre. Por isso que o carbonato é muito importante na filtragem biológica. Então, se você vai ciclar o aquário, tem que manter reserva alcalina, tem que botar um pouquinho de fosfato. Se você for botar amônia, tem que botar fosfato tudo junto. E é por isso que a ração é melhor que a amônia. Porque na ração tem nitrogênio, tem fosfato, tem cálcio, magnésio, molibdênio, tem uma série de nutrientes que vão chegar nas bactérias nitrificantes.
Pessoal, agora eu vou falar das fontes de bactérias nitrificantes para nitrificação. Se você quer multiplicar as bactérias nitrificantes, colonizar, as bactérias têm que vir de algum lugar. A nossa sorte é que as bactérias nitrificantes elas são tão comuns no meio ambiente que elas vêm do ar, da sujeira, vêm do peixe. Inclusive, na mucosa do peixe tem algumas bactérias nitrificantes. Então, ela pode vir disso. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas buscam adicionar bactérias nitrificantes para acelerar o processo. Daí surgiu os aceleradores de biologia. Vai ser os aceleradores de biologia produto. Vai ser o último que a gente vai falar nesse tópico, mas a gente vai falar de outros não usuais. O primeiro não usual, que eu vou até mostrar, tem esses artigos aqui que eu vou botar aqui falando, artigo científico, para a colonização de bactérias nitrificantes no aquário. Terra de horta. Isso mesmo, terra de horta. Você vai lá na hortinha da sua casa, da sua avó, no canteirinho de jardim que está lá curtido muito tempo, aquela terra preta lá, que água, que xixi, o cachorro faz xixi, está lá funcionando. Essa terra de horta tem uma série de bactérias nitrificantes e denitrificantes que vão estar lá presentes nessa terra. E é bactéria ativa, ela está viva lá, está metabolizando a folha que se decompõe, ela está metabolizando o xixi do cachorro, o xixi do gato, o xixi cocô do passarinho, o humus da minhoca, o cocô de grilo. Essas bactérias ali são viáveis para aquário. Então você pega, põe no saquinho, para não ficar jogando sujo, né, para não torvar muita água, você põe no saquinho e deixa no aquário lá, que devagarzinho elas vão sair, vai dar uma pequena acelerada. Não é rápida, por quê? Mais uma vez, crescimento lento, adaptação lenta das bactérias. Então, mas já é um dia, assim, dá pra... Você vai acelerar o processo. Você não vai botar peixe no mesmo dia, assim, a princípio, porque elas não vão tirar a amônia na quantidade adequada, mas elas vão estar lá funcionando. Então, terra de jardim é uma opção viável. Agora, outra fonte de bactéria nitrificante, pouco usual, eu acho que eu vi umas 2 vezes só, é esterco curtido, esterco de boi mesmo. O esterco de boi é extremamente rico em bactérias nitrificantes. Então você tem um esterco lá curtido, e se você botar um pouquinho de esterco no aquário, você já vai colonizar o seu aquário viavelmente com bactérias nitrificantes que vão remover a amônia da água do seu aquário. Mesmo esquema da terra de horta. Você pega, põe no saquinho, põe lá no aquário, na área de zona de circulação, põe dentro do filtro, deixa lá um tempo, depois tira. Se for pouquinho, nem tira, porque tem muita bactéria, a quantidade é muito grande. Então elas vão se adaptar ao filtro biológico, elas vão espalhar ali e vai acelerar o processo. Também é a mesma coisa, não vai ser de um dia para o outro, talvez nem de uma semana para o outro, mas você vai adiantar, não vai ser aqueles 30 dias, porque já vai ter bactérias ativas que convertem amônia em nitrito e as que convertem nitrito em nitrato vão estar lá. Porque o esterco do boi ele é muito rico em nutrientes, principalmente nitrogenados. Tanto que se você botar ele não curtido na planta, você mata a planta justamente por causa desse excesso de matéria orgânica que gera um excesso de atividade microbiológica que chega a matar a planta. Tem que falar na concentração muito alta de ureia, de amônia, que também é tóxico para a planta. Então, põe lá um pouquinho no saquinho que vai acelerar e funciona. Então, esterco de boi é uma opção. Outro fonte de bactéria nitrificante, que acho que é o que a gente mais usa e que é a que a gente mais recomenda e que funciona bem, é mídia colonizada e água e biofilme de filtro biológico. Quando você tem a mídia colonizada e você põe ela no outro aquário, se as condições de água forem iguais, o metabolismo das bactérias vão continuar. Então você tem uma colônia ativa. Você tirou e colocou, vai continuar. Então é um dos poucos casos que você já tem de bactérias que você vai botar no aquário novo, vai montar um aquário novo, que ela vai remover amônia e que é tranquilamente possível botar outros peixes. Então, se as condições de água estiverem bastante iguais, por exemplo, salinidade, pH, estiverem
próximas, as bactérias nitrificantes vão estar ativas e funcionando. E outra coisa é a água de retrolavagem. Se você já acompanhou os nossos vídeos, conhece os nossos filtros caníceres que a gente faz, ele tem um ferramenta de retrolavagem que é para você limpar o filtro sem precisar abrir, é mais fácil, mais cômodo. Então, pega aquela sujeira ali que está dentro das mídias biológicas e joga fora. Aquela água suja ali é nada mais nada menos que colônias de bactérias ativas, bactérias nitrificantes, bactérias filtrantes. Você pegar aquela água ali, botar num filtro, deixar as mídias de molho, botar no aquário, vai acelerar. Tem uma diferença muito grande aí entre as mídias colonizadas e essa água com bactérias. Qual que é a questão? A gente já sabe que as bactérias nitrificantes elas são fotossensíveis. Então, se elas estiverem grudadas, aderidas, e elas forem para a coluna d'água do aquário e tiver luminosidade, elas vão inativar. Então, ela vai ir para um lugar escuro, ela vai fixar, ela vai se adaptar novamente, ela vai se adaptar para o meio na água e vai se adaptar depois para o meio no filtro. Então, ela tem um tempo grande de adaptação aí até ela voltar a funcionar, metabolizar, desenvolver normalmente. Na mídia biológica colonizada, não. Ela já está lá, não vai acontecer, ela não vai precisar adaptar, porque ela não mudou a forma dela, ela não teve nenhum problema de luminosidade, ela não teve nenhum problema de mudança de correnteza, porque ela estava na mídia biológica, ela não foi para a coluna d'água, igual de botar esses aditivos. E esse é um dos motivos que essa biologia não funciona de um dia para o outro, esses líquidos de aquário. Esse é só um dos motivos. Eu vou explicar os outros motivos aqui depois. Então, se você quer mesmo acelerar a ciclagem do seu aquário, seguramente é pegar a mídia colonizada. Você vai montar um aquário, já pega umas mídias limpas, põe no aquário do seu amigo, no lago do seu amigo, deixa elas lá. Quando você montar o seu aquário, só pega do filtro dele e põe no seu. Vai estar funcionando e vai funcionar muito bem. Então, essa é a melhor forma que a gente recomenda de usar a mídia colonizada para acelerar a ciclagem. Pessoal, agora a gente vai falar dos aceleradores de biologia comerciais que o pessoal vende no potinho. Vamos lá, esses não funcionam. Sabidamente não funcionam. E eles não funcionam por uma série de motivos que a gente vai explicar. E todos esses motivos não são dependentes de fabricante. Eles são dependentes da natureza das bactérias nitrificantes. Então, é o seguinte, o primeiro motivo que não funciona é o tempo. O tempo que essa bactéria fica dentro do produto. Quando você tem uma bactéria ativa numa colônia, que ela está recebendo amônia, está recebendo oxigênio, ela está recebendo carbonatos, ela está recebendo fósforo, ela está vivendo plenamente lá. E você tira ela desse meio e põe ela no ambiente sem oxigênio, porque nenhum frasco de produto consegue manter oxigênio por muito tempo, ela é inativa. A duração ativa de bactérias nitrificantes na ausência de oxigênio vai de 10 a 14 dias. Passou disso, elas inativam. E se elas inativam, elas entram num estado de dormência que é mais difícil ela voltar desse estado, gasta mais tempo dela voltar desse estado de dormência para o estado ativo do que você esperar o período de ciclagem. Então, em questão de nitrificação, você pegar uma bactéria dormente e botar ela no aquário, pegar outro aquário, não botar nada, no aquário se botar nada, vai ciclar antes. Ou ciclar no mesmo tempo, porque vão crescer bactérias também sem você ter colocado no aquário. Um dos grandes problemas é esse. Se você botar o produto e o produto não tiver bactérias, vai crescer bactéria nitrificante mesmo, porque a bactéria nitrificante vai crescer de todo jeito. Não tem como, ela vem do vento, vem do ar, ela vem nas gotinhas de ar, gotinha de poeira, entra no aquário e se multiplica. Então esse é um dos motivos, a viabilidade. Se passou de 10 dias que o produto foi engarrafado, que ela saiu da cultura ativa e foi para a garrafa, de 10 a 14 dias, está inativo. E se passa, o máximo, não é a média, é o máximo que eu já vi até hoje na literatura científica, de bactérias inativas, sem oxigênio e sem amônia, é de 4 meses. Depois disso ela morre. Então se seu produto foi embalado e ficou um mês no estoque do fabricante,
ficou ficou um mês no distribuidor, ficou 2 meses na loja, acabou. Não tem nenhuma bactéria ativa lá porque todos morreram. Morreram de inanição, não tem nutriente, não tem oxigênio, não tem amônia, morreu. Então, não dá certo isso. Tô com o interfone aqui na hora que eu estava empolgado falando. Então, eu vou voltar falando aqui para não perder o raciocínio que estava interessante. Então, não adianta você manter o produto muito tempo, que você vai perder a viabilidade dessas bactérias nitrificantes. Então, é melhor você deixar começar sozinho do que usar esse tipo de produto. É muito comum os casos na internet, você pode até hoje, um amigo meu tava me contando, o cara foi montar um aquário de camarão, botou esse produto de atiradores de biologia que o pessoal fala que funciona de um dia para o outro, você pode botar peixe no mesmo dia, perdeu os camarões todos, perdeu tudo. Por quê? As bactérias não têm viabilidade se elas ficam muito tempo estocadas. E muito tempo 10 a 14 dias. Tem que sair de onde elas estão sendo cultivadas, com alimento, com oxigênio, 10 a 14 dias até colocar no lago. No nosso texto de acelerador de biologia, a gente até comenta isso. Os produtores que usam, a indústria de agricultura que usa lá fora, ela compra o produto nesse prazo, ou ela compra o produto, cultiva ele e usa. Então, se você quer fazer um ativador de bactérias nitrificantes, monta uma solução rica, né? Tem artigo científico, tem um monte de solução ensinando a cultivar bactéria nitrificante. Deixa a bombinha lá circulando e pronto, você vai ter a solução ali. Enquanto você estiver alimentando aquela solução, as bactérias vão estar crescendo. Aí vai entrar em outra questão, a adaptação. Se a mudança das bactérias for significativa, a mudança de meio, por exemplo, você tirar ela de um meio, por exemplo, ela está fixa lá na mídia biológica, ou ela está no fluido, no líquido circulando, e você põe ela num frasco, você causa uma mudança brusca de ambiente, você causa um estresse nela. Quando você causa um estresse na bactéria, por exemplo, luz também pode causar um estresse, uma luz muito intensa durante um curto período de tempo, uma luminosidade durante um grande período de tempo. Você causa um estresse. Depois desse estresse, ela vai adaptar. É a fase de adaptação das bactérias. Eu vou colocar o gráfico aqui, vocês vão ver. Na parte de baixo do gráfico é a fase de adaptação. Ela demora um tempo. Aí vai a fase de crescimento, a fase de estabilidade, quando a colônia morre. Essa fase de adaptação das bactérias nitrificantes também é longa, por causa do metabolismo lento dela, do desenvolvimento lento. Então, se você causar um estresse na bactéria, vai ser lento, vai demorar a adaptação. Então é por isso que mesmo você usando bactérias ativas, você não é adequado o uso botar fauna no aquário imediatamente. Então, nos artigos científicos bons que eu vi, quando o pessoal usa uma cepa de bactérias ativas, nitrificantes, ainda a ciclagem demora de 7 a 14 dias, ela demora metade do que ia demorar 100. Já é muita coisa, mas ainda não é de um dia para o outro, não é no mesmo dia. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque esses produtos não são armazenados adequadamente. Outra coisa é armazenamento. Os produtos que funcionam, que são usados na indústria, recomendado 4 graus, certo? Porque você reduz o metabolismo da bactéria, mas você não inativa ela. Pessoal, a gente fez um texto muito polêmico sobre aceleradores de biologia, um dos primeiros textos do nosso site. Então eu vou deixar ele aqui no comentário fixado para vocês verem. Nele eu explico o que são os aceleradores de biologia, o que é a linha de raciocínio, os resultados mais comuns dos testes científicos apontam, qual que são os resultados reais. Então é muito interessante você dar uma acompanhada nesse texto para você ver que é extremamente difícil você criar um produto que funcione, e mesmo assim nenhum vai funcionar como os produtos para aquário dizem que funciona, nenhum. O marketing desses produtos de aquário, eles são puramente apelativos e sem vínculo nenhum com a realidade. Eles apegam na paixão
do aquarista, na falta de paciência que a maioria dos aquaristas tem, com uma promessa que não dá resultado. Então, muita gente tem prejuízo grande por causa disso. Então, acessa aqui, comentário fixado, para você ler, para você entender que o que a gente está falando tem embasamento, diferente dos produtos que o pessoal vende. Estão surgindo novas tecnologias no tratamento de água que são aplicáveis ao aquarismo. Então, nessas tecnologias que podem contribuir para a ciclagem de aquário, para reduzir esse tempo, tem algumas interessantes. A primeira é a nossa Zeomedia Max Blue, que é uma mídia de zeólita, então, que foi feita exclusivamente pensando para essa aplicação em aquário. Ela é feita, desenvolvi ela junto com minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa em material cerâmico para remoção de amônio e fosfato da água. Então a zeólita veio mais ou menos junto, veio no mesmo processo de aprendizado. E o que eu fiz? Eu modifiquei e ativei ela para remover mais amônia e para ela ter um fenômeno chamado biorregeneração. O que é isso? A bactéria nitrificante ela vai conseguir tirar a amônia que está dentro dessa zeólita e vai conseguir utilizar ela. Então você vai sempre manter uma pequena quantidade de capacidade de absorção de amônia, então você não precisa trocar essa mídia. É uma mídia biológica que funciona com a mídia biológica outra. Você não vai ter que pegar, comprar e jogar fora, igual o pessoal que vem de zeólita fala que tem que fazer. Você pega, deixou no aquário, comprou uma vez, botou, vai ter uma qualidade de água, vai remover amônia quimicamente, vai criar bactéria nitrificante e vai fazer a filtragem do aquário. Então, é uma das coisas que a gente tem usado para botar peixe no mesmo dia, porque vai remover. Se está dimensionado direitinho o filtro, porque a água tem que passar no filtro numa vazão adequada à quantidade de peixes que você tem. Deixa direto. Outra coisa é o ozônio. Se o ozônio for bem dimensionado, você acaba tendo como produto a conversão da amônia em nitrato. Você converte amônia em nitrato direto. Então, se você tem a necessidade, é possível criar um sistema. Tem que ser bem montado o sistema, por quê? Você tem que montar esse ozônio antes do filtro depois do filtro biológico. Por quê? A amônia que vem do lago, ela tem que passar no filtro para alimentar as bactérias nitrificantes e o excedente passa no ozônio. Não é algo que a gente recomenda, por quê? Porque você altera todo o equilíbrio das bactérias nitrificantes. Altera todo o equilíbrio. Então, se o seu reator de ozônio não tiver dimensionado certo, se ele parar de funcionar, pode dar problema. Então, é viável, tem que saber fazer, é possível fazer. Então, são duas formas de novas tecnologias aí que estão vindo para ajudar o aquarismo. O ozônio já tem muito tempo, mas usar o ozônio para converter amônia em nitrato não é comum, né? Até porque é um cálculo difícil para fazer. Em aquário eu nunca vi, já vi na indústria, para aquarismo eu ainda não vi. Agora que a gente falou um pouquinho da ciclagem da amônia, alguns detalhes, vamos falar de alguns erros e enganos muito comuns que acontecem. O primeiro erro é ciclar com pouca amônia. Você pode fazer tudo, montar direitinho, filtro dimensionado para a quantidade de aquário, para a quantidade de peixe que vai receber. Só que você vai lá e cicla, você coloca um pinguinho de amônia só. Um pinguinho de amônia só. O filtro biológico, as bactérias nitrificantes elas vão crescer de acordo com a oferta de nutrientes que ela tem, principalmente de amônia. Então, se você ciclar ela com pouca amônia, quando você botar peixe, ela vai ter capacidade de filtrar aquela pouca amônia que eu já estava acostumada. Se você botar muita amônia, eles vão estar acostumados a ciclar aquela quantidade de amônia maior. Então, é preciso você criar a quantidade de bactérias nitrificantes numa quantidade igual ou muito maior do que a que você precisa. Então, no começo, é muito mais interessante você ciclar com muita quantidade de amônia do que pouca quantidade de amônia. E outro problema muito comum é filtro dimensionado errado. Eu acho que esse é o maior problema de todos. Se o filtro não tem a relação de vazão, de mídia, para a quantidade de peixe e para o tamanho do aquário que ele está colocado, não adianta. Você pode fazer a ciclagem certinha que vai dar errado. Ele não vai dar conta da carga que ele tem que dar. E quando chega nesse ponto, não tem jeito. É um filtro maior, ou botar outro filtro,
Mas não tem jeito, é muito comum a pessoa fazer certinho e põe mais peixe do que o filtro suporta e dá errado. Então tem que dimensionar direitinho, procura fazer seu aquário com quem entende, procura fazer aquário com quem sabe o que está fazendo para evitar prejuízo. Porque é muito comum hoje o profissional do aquarismo não se responsabilizar pelo prejuízo que ele mesmo causa, muito mesmo. Aí vem pra gente, o cara liga pra gente, não sei o que lá, meus peixes morreram aqui, mas esse aquário não foi a gente que fez e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, mas arruma aqui pra mim. É isso. E geralmente o custo para arrumar é maior do que ter feito certo do começo. Então a gente já falou esse detalhe, um monte de coisa, então vamos dar mais ou menos aqui um protocolo, um sisteminha para ciclar o aquário. Qual que é o princípio por trás desse protocolo? A gente vai criar um ambiente muito similar ao que você vai ter quando colocar os peixes. É muito importante essa noção de colocar os peixes, porque se você botar pouco peixe e eles forem crescendo, ou você for pondo peixe, acrescentando peixe devagar, dá tempo, essas mudanças de longo prazo, pontual, você botou um peixe a mais, você tem 10 peixes, botou um a mais, essas mudanças, as bactérias nitrificantes, elas têm tempo hábil de se adaptar, de crescer essas pequenas demandas. Elas não têm muita capacidade para demandas muito intensas, que é você não tem nada de peixe e põe todos os peixes lá de uma vez. Então, a gente vai dar esse protocolo aqui em função dessa ideia de você não tem peixe para botar todos os peixes de uma vez, que fica mais fácil. Então, vamos lá. A ideia é você vai pegar a ração de peixe mesmo dos peixes que você vai ter, a mesma ração. Você vai criar, por exemplo, ciclídeo africano. Pega a ração de ciclídeo africano, põe lá. Você vai pôr um pouquinho a mais todo dia. Por quê? Você não pode deixar a amônia subir no nível muito alto. Então você põe um pouquinho, espera decompor e vai monitorando com testes de amônia. O teste de nitrito não é importante no começo, porque para haver nitrito tem que haver a conversão da amônia em nitrito, né? O ciclo do nitrogênio que eu falei no começo. Então só o teste de amônia no começo, põe um pouquinho de ração, espera decompor e vai olhando os testes. Zerou a amônia, põe mais ração. Zerou a amônia, põe uma quantidade maior de ração do que a outra. Até onde você vai colocar a ração? Até você ter mais ou menos a quantidade de ração que você espera dar aos peixes quando eles chegarem. Então assim, eu vou botar 10 ciclídeo africano, tal tamanho. Aí você pede ao lojista, quanto que eu vou dar de ração? Ou se você já tem experiência com aquarismo, você já tem a noção de quanto de ração você dá, ou se você tem algum amigo que já tem esses peixes, eles podem dar informação. Então pega lá, põe essa quantidade de ração na água. Quando essa quantidade de ração que você estiver colocando não estiver gerando amônia na água, se tiver 0, 0,5, 0,5 é até aceitável porque não chega a ser nocivo, né? Então dá tempo das bactérias crescerem, se for o caso de tempo. Quando não estiver subindo dessa margem, e você colocando ração todo dia, já ciclou o aquário. A questão é essa, é você mesmo colocando ração, não ter nível de amônia alto. Um detalhe é que quando você colocar os peixes, vai produzir menos amônia do que a sua ração, porque o peixe ele absorve nitrogênio para gerar proteína para eles, né? Então, o nitrogênio o peixe acaba fixando, né, parte desse nitrogênio, então acaba que a quantidade de amônia produzida é menor. Então, é isso. A ciclagem, o processo é esse. Tem o processo lento, versão lenta, que é a paciente, que é a que a gente recomenda, até para o aquarista se policiar ali dele não comprar coisa por impulso, comprar peixe por impulso, o lojista empurra nele um peixe que não vai ser da fauna e ele compra porque o impulso é uma coisa comum, então deixa, espera, curte o aquário vazio, curte ele acendendo, curte a água turva dele, se incomoda com a água turva, incomodou com a água turva, procura saber como eu vou consertar isso. Pô, vai precisar o quê? Eu vou botar uma mídia, vou precisar de um filtro, por que está água turva? Usa esse tempo da ciclagem para aprender, que é uma coisa que nesses anos todos a gente tem muita dificuldade de ver. A maioria dos aquaristas eles não
tão interessados em aprender como manter o aquário bem. Eles querem o aquário bem. Quando suja, eles ficam loucos e querem bem, e eles não entendem que para ficar bem, muitas vezes demora um tempo, o que funciona, a maioria das coisas que funcionam no aquarismo é lento. Então aproveita esse espaço, esse tempo, para entender. Se você quer uma aceleração, uma ciclagem rápida, faz aquilo que eu falei no começo, pega uma mídia colonizada já, põe um pouquinho de terra, põe um pouquinho de esterco, mas a mídia colonizada, a água de filtragem, são as duas melhores coisas, principalmente a mídia colonizada. Pega a mídia funcionando lá, tá no aquário todo dia, cheio de peixe, põe no seu filtro, que vai dar muito certo. Quando a ciclagem termina? Essa pergunta eles fazem direto. Então, como eu falei no processo de a ciclagem termina quando você colocando ração, não tem mais amônia em nível tóxico na água. Ela está entre 0 e 0,5, está entre esses dois valores aí, é quando a ciclagem terminou. O tempo que isso demora varia. Varia da temperatura do aquário, do filtro, do tipo de filtro, circulação de água, pH, alcalinidade, se tem planta, se não tem planta. Depende de vários fatores, pessoal. Não tem como dizer. Nesse caso, só fazendo para saber. Não tem problema nisso. Dá para ciclar com peixe? Dá para ciclar com peixe. Tem muita gente que faz, inclusive, isso. Ele põe pouquinho peixe, para o peixe ir produzindo amônia ali. Aí vai aumentando o peixe e vai acrescentando o peixe lentamente. Põe 2 aqui, depois põe mais 2, mais 2. É plenamente possível, gente. Se for dimensionado certinho, o tamanho do aquário, porque o tamanho do aquário é muito importante. Porque, vamos pôr, um beta em 200 ml de água, um copinho que já vi lojinha vendendo beta no copinho, 200 ml de água. Qualquer amônia que ele produzir ali vai ficar na concentração. Agora um beta em 200 litros de água, ele vai ficar meses ali sem filtro, sem ter amônia tóxica. Por quê? A amônia ela vai diluir naquele volume de água todo. Então, o volume de água, ele é também uma variável importante. Então, se você tem um aquário, um volume bom, e você vai pondo peixes lentamente, peixes pequenos, por exemplo, vai crescer, é muito comum, inclusive a gente recomenda muito postar peixe pequeno, peixe filhote, para o peixe crescer. Gente, dificilmente dá errado se for bem orientado, se fizer direitinho. Não botar excesso de ração, porque aí não precisa de excesso de ração, porque os peixes filhotes já comem muito. Então, pode dar certo. Dá para fazer isso com peixes grandes? Dá. Mas requer também um cálculo maior de filtragem, tipo de filtro, circulação, aeração, porque muita gente não sabe. Mas a amônia é volátil. Se você tiver um ambiente muito arejado, aerado, você volatiliza a amônia, ela vai para a atmosfera, então você reduz a amônia pela circulação de água. Então são variáveis que entram em conta quando você vai ciclar com peixes. Então dá para fazer. A gente não tem como dizer porque depende de cada caso, então procura alguém experiente para te orientar nessa parte. Se o tamanho do seu aquário, se o aquário for muito grande, com pouco peixe, é bem provável que dê. Se o seu aquário for pequeno com muito peixe, muito provável que não dê. Não vou mentir, já vi muito isso, fazemos muito isso. Aquário e lago sem ciclagem. É possível? É. Só saber o que está fazendo. É igual eu falei agora há pouco. Se o aquário é grande, se você conhece o sistema de filtragem, se você tem as mídias adequadas, se você, por exemplo, está usando planta, lago quando você tem um lago muito plantado, muito papiro, que já é um filtro grande, tranquilamente. Tem muito lago de carpa que a gente faz, por exemplo, porque geralmente o lago é muito grande, tem um volume grande, uma circulação de água boa, uma aeração boa, muitos tem cascata, né, que tem planta. A gente monta o lago, no dia que encheu o lago, mediu o pH tá certinho, não tá variando, botou os peixes, joga os peixes todos lá. Por quê? Porque a gente conhece o nosso filtro, a gente conhece a capacidade do nosso filtro, a gente sabe a capacidade de absorção do nosso filtro. Então não vai dar problema. Nossos clientes não perdem peixe, nossos clientes de lago não perdem peixe, porque a gente botou o peixe no mesmo dia que montou. Por quê? Porque a gente sabe dimensionar a quantidade de peixe para a quantidade de água, para o tamanho do filtro. São essas variáveis que tem que ter. Então a gente coloca, o cliente fica feliz, funciona,
não tem perda. Mas isso é conhecimento, isso é cálculo, gente. Tem que dimensionar, tem que fazer conta, e faz conta. Então, vocês que já acompanham a gente, nosso site é todo de conta, tem um monte de site que ensina a fazer conta de filtragem, conta mesmo, dimensionar. Produção de amônia por peixe por hora, vazão necessária para filtrar a quantidade de água, para remover, para oxigenar. Fazendo tudo isso, vai dar certo. E outra opção de fazer sem ciclagem, eu falei, a zeomídia, ela vai dissolver amônia na lata, vai dissolvendo. Quando ela dissolve a amônia, ela vai criando ali bactérias na superfície. Essas bactérias na superfície, elas vão fazer a nitrificação, porque antes da amônia passar dentro da zeólite, ela vai ter que passar nela, na coluna de bactérias. Se tiver dentro da zeólite, a bactéria consegue remover também. Então acontece o processo legal, porque a zeomídia, ela vai absorver a amônia, vai capturar a amônia e a bactéria vai comer, como se fosse uma teia de aranha. A zeomídia é a teia de aranha que vai capturar a amônia e a bactéria nitrificante vai estar ali só comendo. Então, mas tem que dimensionar correta, né? Botar um pouquinho de zeomídia que vai dar certo, que vai funcionar sem ciclar. Não é botar muita zeomídia no filtro não adequado, porque tem que calcular a vazão. Porque o mais importante na filtragem biológica não é a mídia, não é a bactéria nitrificante, também, mas ela não precisa de tanto como as pessoas imaginam. É a capacidade da água sair do aquário e entrar no filtro e ser removida pelo filtro. É muito importante essa parte, ser removida pelo filtro. Porque o que mais tem é filtro que a amônia entra do lado e sai do outro. Igual o aquarista cabeça dura, a gente fala uma coisa com ele, entra do ouvido e sai no outro. A amônia é a mesma coisa, a amônia ela precisa sair da água, do tanque, do aquário, do lago, passar no filtro e ficar no filtro. Ficar no filtro é mais importante de tudo. Ela tem que vir e ficar. Então, essa taxa tem que ser muito rápida. Então, geralmente, à medida que ela é produzida pelos peixes lá, ela tem que passar e ficar. Então, calculando isso, plenamente, hoje, muito difícil a gente só cicla um aquário hoje se o aquarista não tiver os peixes ou se ele não quiser. Ou se ele quiser ciclar. Porque, pra gente hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente não cicla. Recomendamos? Depende de quem vai fazer. Se você fez certo, fez com um profissional certo, ou sabe fazer esses cálculos, problema nenhum. Tem um monte de gente que põe peixe no mesmo dia e não morre. Os fóruns de aquarismo são muito divertidos por causa disso. Então ela fala, poxa, usei tal produto, funcionou. Poxa, aí eu falo, eu não usei e funcionou também. Então, principalmente esse galera de biologia, eu racho de rir com o pessoal conversando nos fóruns, porque é isso. Se fizer certo, funciona. Então, é isso. Pessoal, então falei da Max Blue aqui, a nossa mídia biológica, a gente está lançando ela esse ano. Se você está querendo dar uma caprichada no seu aquário, dar uma melhorada na filtragem do seu aquário, vou dar uma promoção aqui que eu estou dando em todo vídeo. Quem comprar a Max Blue hoje, uma Max Blue, ela vai ter 15% de desconto nas 24 horas após a publicação do vídeo. Então a primeira pessoa que comprar vai ter 15% de desconto. Então cada vídeo eu vou lançar um cupom de desconto para ir lá na nossa loja virtual e comprar. O cupom é CIMABD. Essa é o cupom. É um único cupom mesmo para um produto, para uma única Max Blue. Então vai lá, pessoal, dá essa forcinha pra gente, você vai melhorar a qualidade da água do seu aquário, seu peixe vai ficar feliz, você vai ficar feliz com a qualidade da água boa. Então, e você valoriza a nossa produção de conteúdo, que a gente nunca cobrou, a gente sempre fez de graça. Então, é a forma de valorizar o nosso trabalho. Fechamento, take 1. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. A gente viu quanto é importante a gente fazer a ciclagem ou fazer uma montagem adequada. Pode ser uma ciclagem rápida, sem botar a fonte de bactérias centrificantes, ou botando fonte de bactérias centrificantes, que ela não vai de um dia para o outro, mas ela reduz ali a metade do tempo. A gente viu que é importante não só botar amônia, mas tem que botar fosfato, tem que botar carbonato. A gente viu que dá para usar a Max Blue para fazer a ciclagem do aquário. Lembrando mais uma vez, na quantidade certa, com filtro adequado, gente, é importante. Não vem me causar problema aí também não, hein? Porque tem que estar dimensionado corretamente, tem que ter a vazão certa, a quantidade de mídia certa, para não
para a amônia ficar dentro do filtro, beleza? Aguardo vocês na próxima e até mais.